Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre crônica argumentativa. Aí você diz, eita, me lembrei das crônicas de Magnus. Bem pessoal, a gente lembra mesmo, é um filme muito bom. Porém hoje a gente vai estudar crônica, mas com um tema bem parecido, né? Que está dentro do cotidiano de vocês. Faz um tempinho que vocês viram, é sempre bom a gente revisar. Até porque a crônica dissertativa, ela também faz parte um pouquinho da dissertação. Aí quando eu vi, Evelyn, crônica, eu tenho hora de fazer crônica no primeiro ano. Mas vocês viram que no primeiro ano é uma introdução à dissertação. E a crônica exatamente também está dentro da nossa dissertação, certo? E o que é? A crônica argumentativa é um tipo de texto em que a argumentação é a sua principal marca. Ela é muito utilizada pelos meios de comunicação, sobretudo os jornais e revistas. Por exemplo, quando a gente vai ver uma revista de moda, lá vai ter diversos críticos que vão escrever sobre o estilista tal e tal e tal errou feio no tal design que fez. Então, de uma certa forma, sempre vai estar presente, né, essa crítica, a questão da argumentação. Quando eu critico, mas eu coloco algum argumento que defende o que eu falei. A crônica argumentativa funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproxima do artigo de opinião. Lembrando que um artigo de opinião é um texto que eu trabalho em cima da opinião ou do autor ou minha opinião em cima da obra. Ela pode ser do gênero narrativo, que é quando eu narro, descritivo, quando eu descrevo, dissertativo, né? E quando eu vou dissertar sobre determinado assunto. A crônica argumentativa tem que apresentar argumentos, senão trata-se de um texto meramente informativo. Por exemplo, tal autor errou feio em tal design de moda. O mesmo estava apresentando tal e tal e tal. Cadê os argumentos? Então, se eu não coloco argumentos no que eu falo, eu acabo ficando só contando uma história. E não é isso que a gente quer. Uma importante característica das crônicas é o acentuado teor crítico, com presença de humor, ironia e sarcasmo. Gente, isso dá certo embaixo, não gosta quem é sarcástico. Eu adoro fazer isso. Então, a crônica, ela vem presente dessas questões, do humor, né, do riso, da ironia, que a gente conhece como falsidade, do sarcasmo, quando eu sou sarcástico com alguma coisa, né? Então, de uma certa forma, se trabalha essas questões. As características da crônica argumentativa são várias. Por exemplo, linguagem coloquial, simples e direta, quando eu vou direto ao ponto, quando eu sou objetivo. A argumentação e persuasão, quando eu tenho a capacidade de persuadir o leitor, a quem está lendo, a buscar entender o mesmo ponto de vista que eu. Tempo e espaço limitados, tem uma certa estrutura, tem uma certa limitação de caracteres. Texto relativamente curto, as crônicas elas não são textos longos, de 2 páginas, 3 páginas, é no máximo uma página e meia, depende do tamanho da crônica. Caráter contemporâneo, caráter atualizado, temas cotidianos e polêmicos, ou seja, tudo que está no nosso cotidiano, tudo que acontece na nossa volta. É assim que a gente faz uma crônica, seja sobre um acontecimento que aconteceu com minha família, sobre uma viagem, sobre um evento, sobre uma festa. Fusão do estilo jornalístico e literário, quando há a questão da reportagem, mas também há o teor da literatura presente. Subjetividade e criatividade, quando eu sou criativo no que eu falo, quando eu busco elementos para a minha crônica que chamem a atenção do leitor. Poucos personagens, ela não é de ter 1000 personagens. Vamos utilizar um livro que é O Cortiço, tem poucos personagens, que é Podina, Betoleza, João Romão, Miranda, a filha dele. Então são obras que têm poucos elementos de personagens. Induz a reflexão, por exemplo, a gente está no tempo da política, vamos utilizar a política. Eu vou fazer uma crônica sobre o cenário político da cidade de Brejo Santo, vamos dizer. Então ali eu vou fazer uma crônica simples para com o objetivo de fazer as pessoas refletirem sobre o que está acontecendo nesse período. Beleza?
Então são coisas bem simples. Algumas estratégias a serem utilizadas para o desenvolvimento da proposta a partir de toda análise realizada tanto na crônica narrativa quanto na argumentativa, você produzirá uma crônica argumentativa partindo do seguinte processo: pesquisar notícias, assuntos polêmicos que estão acontecendo, que possibilita a reflexão da sociedade. Escolha um referente, ou seja, faça uma delimitação em cima de algum conteúdo consistente que você queira. O leitor é peça fundamental na construção. Pense como será a sua estratégia para que ele fique preso nessa crônica. Um nível de linguagem adequado, ou seja, um tipo de linguagem que está dentro da crônica e da dissertação, uma linguagem mais direta. Não esqueça de elaborar um título. O título, pessoal, ele sempre é fundamental para o nosso processo, certo? E para a gente debater hoje, eu trouxe um texto bem gostoso para a gente ler. E hoje o texto que eu trouxe para vocês foi sobre Bem-vindo à selva digital, minha gente. Olha o tema. Que selva? Será que eu estou dizendo selva? Eita. E aí a gente traz uma realidade que ela é exibida em polegadas, A realidade agora é exibida em polegadas. E o desempenho se instala quando acaba a bateria. Mas isso não significa que você deve ser imente. Expresse, mas lembre-se, um pensamento só pode ser propagado se vier acompanhado de um hashtag. Deu no jornal que caiu mais um avião na internet. Tem gente dizendo que foram terroristas. Outros dizem que foi o próprio governo. E tem louco dizendo que foi Deus. Na era em que todos têm voz. Ninguém aprendeu a calar a boca. Talvez por isso precisamos do corretor ortográfico. Ontem mesmo ele corrigiu meu desvio de septo. Mas para transformar meus sonhos em realidade, usei o tradutor online. Isto tudo depois que eu engoli uma campanha publicitária no café da manhã. Vomitei gindo esse dia todo. Da próxima vez, clico em pular anúncio. Vivemos mergulhados na escuridão nas lâmpadas de LED. Um mundo vilanesco, onde sorrisos facianos e integraianos escondem angústias e derretidos sonhos mortos. Ajustes de matriz e saturação para ocultar a pele morta. Mas pelo menos a previsão para amanhã é sol, escaldante, com alguma nebulosidade e possibilidade de chuva e neve, talvez um arrependimento e pensamentos angustiados no fim do dia. Mas isto não vai para microblog, claro. Redes sociais não aceitam manchas, astros ou imperfeições. Agora deu no jornal que morreu morreram dois, morreram zilhões. Mas o problema mesmo são os 2 tiques azuis no ar e nenhuma resposta. Um tiro no joelho não seria tão cruel. Aposto que dá para fazer um vídeo sobre isso, colocar no YouTube e esperar milhões de visualizações. Ou, se preferir, fale sobre o que quiser, apenas não ignore o onipresente. Regra amor. Se for útil, não viraliza. É como diria Clarice Lispector. Penso logo, insisto. Ou foi Arnold Japon. Enfim, não precisa pensar muito. Pense em 1 megabyte, exiba a ideia em uma tela de 6 polegadas e vá para a protona massajadora. Afinal, já foi comprovado por pesquisa, neurônio estático valoriza ações na bolsa. Desculpe, mas o corretor ortográfico travou. Se vocês analisarem, essa crônica, ela vai trabalhar a questão do mundo selvagem, a questão da selva digital, onde nós estamos perdidos. Se vocês observarem, existem várias palavras com erro, que é exatamente para aprender a atenção do leitor. O que o autor está querendo dizer? Quando ele usa zilhões, quando ele usa o corretor falhou. Ele quer mostrar que nós estamos perdidos no mundo tecnológico, onde só a tecnologia tem voz, onde nós vivemos manipulados. Então, observem a reciprocidade, a escrita desse autor para aprender a atenção. Pelo título, você já fica, o que é selva digital? E quando a gente lê, a gente vai compreendendo, certo? Então, esses são os aspectos da crônica argumentativa que vocês têm que ver. Então, essa foi mais uma aula. Obrigada a todos. Bom dia.